Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o podcast Palavras do Reino. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos continuar com a série que iniciamos a semana passada, falando um pouco a respeito dos princípios de Deus para as famílias. Muito obrigado desde já por nos acompanhar sempre. E eu mais uma vez te convido a caminhar conosco em mais um momento de reflexão, mais um momento de aprendizado na Palavra de Deus, dos princípios de Deus para as famílias. Palavras do Reino. Muito bem. Eu quero agradecer, além de vocês que nos acompanham, eu quero também agradecer os meus companheiros hoje aqui. Eu sempre agradeço a todos os que vêm, que sentam aqui na mesa comigo, mas hoje eu vou começar diferente. Eu quero agradecer em primeiro lugar nosso evangelista Anderson. Ele já gravou alguns podcasts com a gente aqui. É o camarada que eu digo que ele é o nosso ouvinte mais fiel, porque ele fica ali na parte da técnica, enquanto a gente está conversando aqui, ele está gravando tudo, depois ele edita tudo, depois reedita, revisa tudo, e quando a gente lança os podcasts, ele ainda escuta de novo. Ele vai ganhar um cartão fidelidade daqui uns dias. Obrigado, Anderson, evangelista Anderson, pela companhia, pelo trabalho aí que tem desenvolvido conosco. E também eu quero agradecer Pastor Marcos Fialho, mais uma vez nosso companheiro de podcast, sempre conosco aqui. Tudo bem, Pastor Marcos? Tudo bem, olá amigos, irmãos e todos que nos ouvem. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para falar sobre um tema tão relevante, sobre família. Que possamos aprender mais e mais com o Eterno, com a Palavra de Deus. Estamos aí firmes nesse propósito. Muito obrigado, Pastor Marcos. E também comigo aqui o Pastor Flávio. O Pastor Flávio também já esteve com a gente em alguns podcasts. Muito obrigado pela presença, Pastor Flávio. Obrigado, Pastor Lucas, Pastor Marcos, Anderson e os nossos ouvintes. É sempre um prazer poder participar e contribuir com esse programa. Temos a plena convicção de que, através desse momento, nós podemos refletir à luz da Palavra de Deus a respeito de temas importantes, relevantes e que podem nos ajudar na edificação da nossa vida, da nossa família. Muito obrigado. Vocês já são aqui de casa, né? Além da gente trabalhar junto aqui no ministério, já são nossos parceiros de podcast há muito tempo. E sejam sempre bem-vindos aqui. Obrigado por atender nosso pedido sempre aí. Continuando, semana passada nós falamos um pouco a respeito sobre os princípios de Deus para famílias. E estava aqui comigo o pastor Joseph, o pastor Ricardo Palazon. Nós falamos a respeito disso e levamos assim um pouco mais para o cunho social, para o lado da sociedade do modo geral. E hoje eu quero me aprofundar um pouco com vocês nesse mesmo sentido, mas voltando um pouco para o lado, a gente se aprofundar um pouco mais na parte bíblica em relação a isso, né? E uma das coisas que a gente sempre vê, eu pelo menos vejo sempre, o pastor Joseph, o pastor Ricardo que esteve aqui semana passada, falaram o mesmo, nós vemos assim muita confusão em relação a essa questão da família. Nós vimos a respeito da família como talvez a primeira instituição da sociedade, mas também a primeira instituição divina. Antes de qualquer coisa, Deus instituiu a família. E tem muita discussão sobre isso, né, pastores? A gente vê muita gente dizendo que o ministério, a nossa vida no ministério como pastores ou como cristãos, ela deve vir antes da nossa família. Outras pessoas dizem que a família deve vir em primeiro lugar, que a gente não pode deixar o nosso ministério atrapalhar a nossa família. E eu quero ouvir um pouco vocês a respeito disso. Vamos usar isso como pontapé inicial para a nossa conversa hoje aqui. Eu sempre digo que eu tenho um privilégio, eu estou aqui e vocês são muito mais experientes ministerialmente falando do que eu. Então eu quero também poder aprender com vocês em relação a isso. Qual é o lugar da família? Ela deve vir em primeiro lugar? Não deve? O ministério deve vir antes? O que o senhor acha sobre isso, pastor Flávio? Eu vou te responder com o versículo que está lá em 1 Timóteo 5, versículo 8. A palavra de Deus lá, ela diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé. Eu acredito que esse versículo ele responde, com bastante clareza essa pergunta. Eu tenho visto por aí muitas famílias, de pastores inclusive, destruídas por causa dessa inversão.
Na verdade, o pastor colocar a igreja na frente da sua família, colocar, né, os seus projetos na frente da família, muitas vezes, e negligenciar, né, seja em viagem, seja no cuidado. A Bíblia é muito clara. Nossa primeira igreja, nosso primeiro rebanho é a família, né? Deus é a prioridade, é lógico, Ele nunca vai deixar de ser, Ele está à frente da família, mas a igreja não está à frente da família, né? É Deus, família, aí vem a igreja, aí vem o ministério. Porque se você não estiver muito bem espiritualmente com Deus, você vai estar mal em todas as outras coisas. Se você não estiver muito bem com Deus e com a sua família, não adianta você virar do avesso, tentar ajudar todo mundo e se descuidar com a família. E eu posso falar isso com experiência de causa, porque eu tenho esse problema. Muitas vezes eu vou me envolvendo muito, me atiro de cabeça e às vezes eu tenho que ouvir da minha esposa, da filha, tá deixando a desejar, né? Dá uma atenção para nós. Mas a Bíblia é muito clara, né? E ela é a nossa referência, é o nosso parâmetro. A família, depois de Deus, ela é prioridade. Prioridade na frente da igreja de qualquer outro projeto na nossa vida. Verdade, pastor Flávio. É normal a gente começar a se envolver, começar a se dedicar tanto, e nem é por maldade. A gente vê que tem muitas coisas para fazer e a gente tem dia que a gente acaba assim até passando do horário aqui no escritório, passando do horário aqui na igreja, e quando vai ver já deu 7, 8, 9 horas da noite, a gente ainda está aqui dentro, né? Mas isso é realmente algo que a gente precisa cuidar. O senhor concorda com isso, pastor Marcos? Então, a questão de se família está à frente de Deus ou Deus na frente ou de ministério que Deus dá, eu acho interessante. Por quê? Porque a gente precisa dar prioridades. As prioridades principais é aquilo que a gente deve focar naquilo que Deus nos ensinou através da Bíblia. Então, se a gente colocar que Deus e família são opostos, assim, são concorrentes de tempo, concorrentes de coisas, a gente vai estar caindo num equívoco, entende? Porque família é uma criação de Deus de uma maneira que dá um protótipo de entendermos a família espiritual, em que Deus é Pai, temos Jesus Cristo como nosso irmão mais velho através da salvação. E a família na Terra, ela sempre trouxe essa ideia. Aí o que acontece? Quando há essa mistura em atividades, em todas as atividades, as pessoas costumam se envolver tanto, e a prioridade dela começa a ser o trabalho, começa a ser a vocação, seja lá qual for a vocação dela, mas a prioridade que Deus deu na terra aqui era esse envolvimento familiar. Só que o inimigo da nossa alma, ele entende isso, ele sabe que o papel dele é destruir a família. Então ele usa até mesmo um meio espiritual, que é você servir a Deus como um ministro da igreja, como um instrumentista, como qualquer pessoa que está envolvida espiritualmente, entende? E bem foi dito pelo pastor Flávio, a gente que tem anos, que nem eu nasci no berço evangélico, berço cristão, eu vi isso tanto na minha família como em outras famílias, como que foi se desenvolvendo assim a distanciamento entre a família e a igreja, e muitas vezes os filhos não querem a igreja porque o pai ou a mãe está casado com a igreja, ou seja, a prioridade é tão grande daquela chamada, daquela vocação, que acaba prejudicando em casa. Sim. E eu acredito que esse não é o propósito de Deus. Eu acredito sim que a gente tem que cuidar da família, acredito sim que nós temos uma vocação, mas eu acredito que a própria Bíblia, ela vai nos direcionando e nos ensinando como separar e como trabalhar isso num todo, entende? Para que não possamos abandonar a nossa família. É bem o que o pastor Flávio leu. Quando eu estava em Campinas, nós tivemos um trabalho com pastores, e um pastor falou isso. Quando ele falou de uma maneira assim, explicando sobre esse texto, que eu fiquei perplexo. Eu falei assim, realmente, a gente como pastores temos de parar para pensar. Mas aí ele começou a bater em todo mundo que é da igreja, todo mundo que faz um ministério na igreja, entende? Alguém que vai preparar para vir para o louvor. Às vezes a pessoa esquece
um instrumentista, ela esquece da família e vem pro louvor. Então, tipo assim, deixa lá, se for esposa, deixa o marido se virar com as crianças, se é o marido, deixa. Então, essa questão a gente tem de realmente revisar e precisa de você pensar sobre isso. Entendi, senão isso acaba até se tornando uma fuga, né? Eu digo isso, eu toquei nesse assunto agora porque o senhor falando me fez lembrar de um amigo que eu tinha, que ele chegou num ponto com a esposa dele, claro, precisou ser tratado e tudo, e depois, hoje em dia eles estão bem, graças a Deus, mas ele trabalhava o dia inteiro, ela ficava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, o que também não deixa de ter trabalho para a mulher em casa e cuidar dos filhos, mas ele colocava o pé em casa, ela falava, vai, que bom que você chegou, estou indo para a igreja. Só que na verdade ela ia para a igreja era para assumir um pouco do trabalho que ela tinha tido o dia inteiro, em casa, cuidando das crianças, cuidando da casa, fazendo comida. A igreja era um alívio para ela. Então ela saía de casa, ela ia para a igreja, ela arrumava alguma coisa para fazer na igreja. Então tinha culto domingo, tudo bem, eles iam para os cultos juntos, ela, o marido, a família e tal. Mas os dias que não tinha culto, ela arrumava reunião de oração, reunião das mulheres, reunião de tudo quanto era tipo, mas ela estava lá por quê? Depois ela confessou isso, por isso que a gente sabe que ela usava isso como uma fuga, né? Não era mais fácil ter tratado, conversado, exposto a situação? E aí isso eu me lembrei porque o senhor disse que várias vezes tem filhos de pastores que eles acabam não querendo muito saber de igreja, porque, poxa, meu pai passa a vida inteira na igreja, ele dedica a vida inteira na igreja, e quando eu peço para ele sentar e assistir um desenho comigo 20 minutos, ele não tem tempo, né? Nós dois temos filhos pequenos, eu e o pastor Marcos, a gente sabe como é isso. Às vezes a gente chega cansado, tem que sentar no sofá para assistir o desenho do Tom e Jerry. Alguma coisa. Então, atenção. só que assim, trazendo isso para uma parte mais prática, claro que nós podemos entender isso tanto quanto liderança, quanto ministério, mas a grande maioria dos cristãos, eles não vivem no ministério, eles não são pastores. Então, no começo da pandemia, até mais ou menos o meio, teve muitas famílias, teve muitos casos de divórcio, de separação, de problemas familiares. Claro que problemas familiares a gente sempre teve em todo o decorrer da história, mas qual seria um remédio para isso? Como que a igreja, melhor dizendo, como que a igreja ela pode talvez fazer algo? Será que a igreja pode fazer algo para mudar a história das famílias, pastor Flávio? Quando eu olho para a palavra de Deus, tem um texto que eu gosto, eu acho que cabe, né, na verdade, para nos ajudar a responder também, que é o texto de Josué 24:15. O texto de Josué 24:15, ele está no final do governo dele, do juízo dele lá, e ele já conduziu o povo para dentro da terra de Canaã. E ele a gente percebe que ele está um pouco frustrado com o povo, né? Como nós ficamos um pouco frustrados às vezes, né, com o esforço que a gente faz e o resultado que a gente vê. Mas ele chama o povo para um compromisso, para uma decisão. Ele é muito claro, né, ao dizer para o povo para que eles deviam escolher. E primeiro ele faz um relato, né, do que Deus fez, tirando eles do Egito, tal, da idolatria e tal. E aí ele chama o povo para um compromisso, dizendo: escolhei hoje a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu penso que nós hoje, pastores, né, aqueles que pregam, a gente precisa muito focar nesse tipo de mensagem, a mensagem realmente de confronto, a mensagem realmente de despertamento, porque se a gente pegar uma apanhada e fazer uma geral da maioria das mensagens, é tudo umas mensagens adocicadas, umas mensagens de motivacional, e não tem muito confronto. E a gente está precisando disso, a gente está precisando chamar o povo para um despertamento, para um compromisso. As pessoas precisam entender que a palavra é para confrontar mesmo, a palavra realmente é para levar elas a uma mudança de vida. É a partir daí que eu penso que haverá mudança. A partir do momento, a palavra de Deus ela não tem que se adequar a nós, é nós que temos que nos adequar a ela. E Deus, ele tem os seus princípios, ele tem os seus valores, e se a gente quer realmente ter uma família abençoada, uma família feliz, uma família próspera, né, não quer dizer que a gente não vai ter problemas, não vai ter enfermidades, mas a gente precisa tomar uma decisão de realmente que a nossa casa realmente seja uma casa de Deus, a nossa casa realmente seja um ambiente onde Deus possa habitar, aonde a gente realmente assuma o nosso papel como homem, como mulher de Deus, como família de Deus,
onde as pessoas de fora venham, né, olhem e vejam realmente a presença de Deus e sintam a presença de Deus quando elas vierem na nossa casa. E não é todo lugar que a gente vê isso. A gente vê hoje uma sociedade mesmo, entre aspas, cristã, aonde não tem diferença nenhuma do mundo. E nós precisamos ter diferença. Eu penso que é isso que Paulo queria dizer e mostrar, né, assim como outros autores, o próprio Jesus, quando fala que nós temos que ser o sal da terra, como temos que ser a luz do mundo, né, temos que fazer a diferença. Tanto Paulo quanto Pedro também vai colocar lá a questão de como deve proceder o homem, a mulher, a família, né? Os princípios, exatamente. E nós estamos vendo uma geração que está fugindo dos princípios, e nós precisamos resgatar princípios, né? Princípios, eles delimitam até onde a gente pode ir, eles colocam os marcos, né? A gente vê que as gerações estão se perdendo cada vez mais, né? Os pesquisadores aí, os especialistas falam da geração X, Y, e a gente vê, é só fazer uma análise, né, da nossa geração, da geração dos nossos filhos, nossos netos, a gente vai ver que muda muito, né? A queda de autoridade, né? Entre várias outras coisas, nível de responsabilidade, mas eu penso que começa por aí, começa realmente pela pregação, realmente chamando para o compromisso, chamando para uma decisão, mostrando que a palavra de Deus, ela não está ali para passar a mão na cabeça de ninguém, ela mostra, se você quer ter uma vida feliz, uma vida abençoada, você tem uma contrapartida, o que você precisa fazer, o seu papel que você precisa exercer, os princípios que você precisa ter dentro da sua vida. Essa é a única maneira que eu vejo, biblicamente, para a gente ter uma família abençoada e feliz. Então, dentro do nosso contexto de pandemia, que a gente ainda está, apesar de estar vindo a vacina, a gente tem um grande problema. O problema é que o divórcio e os conflitos de famílias que aconteceram a partir de março ou da época que a pandemia se desenvolveu, eles não começaram na pandemia. Então, eles não começaram na pandemia, eles começaram bem antes. E esse bem antes, quer dizer, o jeito que eu como pai, a Gisele como mãe e as crianças, como é que a gente é família, entende? Como é que as famílias são, como é que a sociedade moldou as famílias, como é que fomos moldados, como que as palavras foram recebidas, que nem exemplo das pregações sobre família, como que as palavras foram recebidas, pregadas sobre família, ensinadas. Então, acredito que tudo o que aconteceu dentro do contexto de família na pandemia é falta de algum alimento e entendimento, né? Alimento que traz o entendimento de como exercer o papel de família. A gente tem Efésios capítulo 1, ali quando Paulo ele fala justamente sobre a parte do pai, a parte dos filhos. Efésios é bem capítulo 5 no finalzinho até o capítulo 6, e ele fala ali da esposa, do marido, e vai falando. Paulo ele vai tratando aquilo ali bem certinho, e aí ele chega no capítulo 6, ele começa a falar com os filhos e fala com os pais como tratar com os filhos. Acho que toda essa questão de entendimento é uma questão da gente estar sempre pondo essa prática em casa. Como é que eu vou tratar a minha esposa, como que a esposa vai tratar o marido, como que eu vou tratar os meus filhos, como meus filhos vão me tratar com honra, eu não irrito eles, eu amo ela, a submissão, a direção do marido. Então, quando tudo isso está caminhando, quando você vê Josué, o pastor Flávio leu aqui o texto de Josué, quando Josué toma uma posição, ele toma em nome da família. Então, ele traz uma progressão em nome da sua família, e acredito que essa posição é a posição em família, que quando a família está no sustentáculo de tudo que a Bíblia ensina a ser com família e com os papéis, acho que muitas famílias não sofreram. Por quê? Porque a questão da comunhão em família foi uma coisa que a gente perdeu até a pandemia chegar. Entendeu? Justamente isso volta até no nosso primeiro assunto, falando sobre tão ocupados com igreja, ocupados com trabalho, ocupados com a vida, ocupados com tudo, e rede social desconectando-nos cada dia mais, as crianças, uma idade mais jovem, recebendo aparelhos que estão conectados com o mundo, mas não estão conectados dentro de casa. Isso foi distanciando, e a pandemia fez que agora todo mundo dentro de casa, se enfrentando, e não sabe lidar um com o outro. Não sabe lidar um com o outro, não sabe lidar. O marido nunca passou tanto tempo com a esposa, com os filhos. Isso foi trazendo esse conflito, e acredito que a solução é realmente voltar para a comunhão
a parte de estar junto, a parte de estar reunidos, uma mesa de comida, comendo juntos, sem abandonar celular, abandonar todas as coisas, a parte de a família estar fazendo coisas juntos, trabalhar, e também a parte tanto do pai, sacerdote, a mãe também, ajudando na criação e tendo essa interação com os filhos, de abençoar, de orar, de buscar, de ensinar, de disciplinar. Eu acredito que muitas vezes pomos a responsabilidade sobre como é que a igreja vai cuidar da minha família, e na realidade a Bíblia ensina como eu vou cuidar da minha família. E aí quando chega o meu papel de fazer isso, entende, e eu não fiz, e eu não tenho feito, aí vai chegar um dia que algumas atitudes e ações irão surgir na minha família, e aí vem a crise, como aconteceu na pandemia. O senhor falando isso me faz pensar uma coisa. A gente tem vivido assim nas últimas décadas. Eu creio que se a gente analisar um pouco nos últimos, é normal a gente ver que o decorrer da história, conforme vai passando o tempo, as pessoas, a sociedade no modo geral, ela vai se modernizando, né? Eu estava vendo um cientista esses dias que ele é ucraniano, e eu não me arrisco a repetir o nome dele aqui, porque eu sei que eu vou falar errado. Mas ele disse assim, que nos últimos 50 anos, ou seja, desde 1970 para cá, a sociedade ela evoluiu mais do que nos últimos 1000 anos, entende? Então ele falou, em 50 anos nós evoluímos mais do que 1000 anos antes disso. Essa evolução, essa modernização trouxe também muita liberdade, muita coisa que, por um lado, a gente pode ver que é bom, né, como a parte de comunicação, e não precisa nem ir a 50 anos atrás, mas você vai 20 anos atrás, você vê que o sistema de comunicação era muito mais precário do que é hoje, né? Tem muitos países que até o início do século passado não tinha, ainda tinha escravidão. Hoje em dia você vê que isso já é algo proibido no mundo inteiro. Você vê a parte, por exemplo, de direitos das mulheres, e enfim, do modo geral, muitas coisas. Mas essa questão de modernização, ela também trouxe para todos nós uma certa liberdade. Você acha que essa liberdade, esse excesso de liberdade, ele acabou quebrando um pouco esses princípios que a gente tinha familiares? Porque antes a gente via, por mais que não fosse uma família cristã, mas existia aquele respeito entre o pai e os filhos, né? Ou melhor dizendo, entre os filhos para com os pais. Você não via um filho, por exemplo, respondendo para os pais. Você não via alguém assim em conflito direto com os pais. Entende o que eu estou dizendo? Hoje em dia a gente vê assim, muita liberdade, e essa liberdade, por um lado, é bom, porque a gente tem ensinado os nossos filhos a mexer com computadores. Os nossos filhos, eles têm liberdade para fazer uma coisa ou outra que quando a gente era da idade deles a gente nem pensava em fazer. Algumas coisas são boas, mas será que isso não acabou quebrando um pouco esses princípios que a gente tinha? Será que isso não acabou atrapalhando um pouco esses princípios familiares que já vinham de gerações e gerações e gerações? Eu vejo que a gente pode identificar, na verdade, resumindo tudo que você falou aí, a quebra e a perda da autoridade. E desculpa interromper o senhor, pastor Flávio, eu não sou contra essa evolução, não estou dizendo que a gente tem que voltar a viver em 1930, não, entende? Ter que regredir, não é regredir isso, mas será que não seria o momento, então, de nós, como igreja, a gente reaver esses princípios que, infelizmente, até a própria igreja tem se perdido? Exatamente. Como eu dizia, o que eu identifico de tudo isso e faço a mesma leitura, o que se perdeu foi a questão da autoridade. O que a gente percebe é que, sim, do tempo dos nossos avós, principalmente, era uma paternidade muito rigorosa e que resolvia na base da pancada, né? Ao ponto dos filhos não terem amor pelos pais, mas medo, né? E isso fez com que esses filhos, né, que foram os nossos pais, eles relaxassem muito com os seus filhos, e isso foi se intensificando, né? Então o que acontece? Hoje como você disse, uma liberdade excessiva, onde os pais não dizem não para os filhos, ou se dizem, eles ignoram, né? Respondem. Eu nunca respondi para meu pai, né?
E aí de mim se eu respondesse. Na verdade, eu nem cruzava na frente dele quando ele estava conversando com um amigo, né? Só um olhar dele eu já sabia o que ele estava querendo dizer. Hoje a gente percebe, hoje você pega os filhos, eles fazem o que quer, cruza, fala, conversa, interrompe. O próprio culto, se você pegar um tempo atrás, né? Criança nem subia lá onde fica o louvor e o pregador. E hoje você vê que eles têm toda a liberdade, e até excessiva, né? Olha como você colocou. Mas eu entendo isso, eu entendo que a questão da autoridade, do respeito, isso se perdeu, né? E se perdeu porque nós enquanto pais, os nossos pais e os filhos nossos que já são pais também, têm dado muita liberdade, como você falou, não tem aplicado a sua autoridade. E quando você não aplica a autoridade, você cria, né? Você promove um excesso de liberdade, uma liberdade que acaba não sendo bem aproveitada. Em vez de ser para o bem, acaba sendo para o mal. Isso seja na família, seja na igreja, e a gente acaba criando uma geração totalmente sem controle, que não sabe ouvir não, que acha que tudo é normal, que tudo é permitido, né? Que acha que tem que ter as melhores roupas de marca, que tem que ganhar bem, mas não se preocupa no valor que aquilo tem, né? A dificuldade que aquilo gerou. Então eu vejo por aí, o que a gente precisa resgatar a autoridade, né? E isso vai junto com toda essa sequência de ter a liberdade na medida certa, de ter o respeito na medida certa, né? De saber ter um relacionamento com amor, sem medo, mais saudável, tanto com os pais, quanto com as pessoas mais velhas, quanto com as próprias autoridades da igreja, as autoridades civis. Isso tudo se corrige com isso. Só que, assim como isso foi perdido ao longo de um bom tempo, isso também não se recupera do dia para a noite, né? E a tendência que a gente vê é que isso vai piorar cada vez mais, infelizmente, né? Salvo alguns pais que ainda conseguem impor um pouco essa autoridade, essa criação diferenciada, porque a maioria, infelizmente, casa sem estar preparado, né? E não se preocupa em fazer um curso para aprender a se relacionar nem antes, né? Um exemplo disso é a nossa igreja. Nós temos o curso para noivos, temos o curso para casados, temos o curso para pais, temos o curso para homens, para mulheres, para finanças. E a maioria das pessoas acha que sabe lidar com todas as situações, né? Já estão prontos, não procura ajuda na maioria das vezes. Às vezes você oferece vendo o problema e as pessoas não querem. Então o que as pessoas precisam ter é isso, é humildade para aceitar que precisa ter uma mudança e que elas precisam de ajuda, seja através de um curso, de um aconselhamento, né? Através de uma ajuda psicológica, até pastoral, para que a coisa possa encaminhar. Eu tenho visto dois tipos de situações. Que as pessoas precisam de ajuda e não querem. Outros que as pessoas até buscam, mas não aplicam. E uns poucos que buscam ajuda, te ouvem, aplicam e vê suas vidas e seus lares totalmente transformados. Então o segredo é esse, é realmente aplicar, é buscar ajuda e aplicar. O senhor pensa da mesma forma, pastor Marcos? Acredito que tudo que o pastor Flávio disse é algo que também eu me escoro, né? Vou dizer assim, porque eu tenho visto que realmente partiu de um autoritarismo, entende, para uma libertinagem. De um extremo ao outro. Um extremo ao outro. Hoje antigamente os filhos tinham de até passar, fazer fila para dar benção, fazer fila para, assim, a gente é de Minas Gerais, né, benção, e aquilo era obrigado, se não fazia, eu lembro uma vez, entendeu, assim, bem lembro uma vez que tomou porque não deu benção para a bisavó, entendeu, então o pai deu um pesteleco na cabeça, levou um pesteleco porque você não deu benção à bisa, entendeu? Então, tipo assim, partia de um princípio de ignorância, partiu para um princípio que abriu tudo. Então, os filhos, às vezes... Mas a nossa geração, ela perdeu, ou seja, não perdeu, né? O diabo fez com que ela não desse importância à autoridade. Então, hoje um polícia não vale nada. Eles chamam polícia, enfrenta o polícia, cospe na cara das autoridades. Por quê? Porque tirando essas autoridades de dentro, assim, o ser humano, o cidadão começa a desrespeitar um ao outro, e assim acontece dentro de casa, os filhos desrespeitando. Então acho que parte do princípio é realmente o que o pastor Flávio disse, a gente aplicar a nossa vida, entendeu? Os princípios bíblicos e aplicar aos nossos filhos, porque querendo ou não, tudo que nós colocar na vida dos nossos filhos, isso se dará, isso acontecerá, tudo que nós começamos a ensiná-los, e não tem tempo perdido, entende?
E aí ele desenvolve isso, e desenvolvendo isso ele vai crescendo, e aí ele passa para o filho dele, entende? Um extremo é que eu não quero criar meus filhos assim. Você ouve isso direto. Eu não quero criar meus filhos como meu pai. Mas a pessoa não para e pensa assim: qual que é o melhor jeito de criar os meus filhos? Não, eu não quero criar os meus filhos batendo. Ok, não bata, mas a disciplina tem que existir, o respeito tem que existir. Eu não quero criar os meus filhos com falta de dinheiro. Ok, ensina eles financeiramente como lidar com dinheiro. Não é toda hora enfiar dinheiro nos filhos e vai sair, vai fazer isso, bate o carro ou estraga alguma coisa. Não tem problema, filhinho, não sei o que. Então muitas pessoas vão para o extremo, entende? Da criação que teve com os pais. Eles não sentam e pensam, que nem o pastor Flávio falou aqui, precisa de uma formação, precisa de um desenvolvimento, e isso é importante para todos nós, consultar como a palavra de Deus nos ensina, como as pessoas venceram, como existem livros que nos apoiam para disciplinar-nos, sermos uma família melhor, ser um pai melhor. No meu caso, eu tenho que correr atrás, eu tenho de estudar como lidar com uma menina, com uma adolescente, eu tenho que correr atrás para lidar com uma criança de 7 anos, um outro que está entrando na puberdade de 13 anos. Então tudo isso eu vou fazendo essa desenvoltura. Eu tenho de fazer a minha parte, a Gisele tem de fazer a parte dela, e ambos têm de conversar sobre a criação de filhos, e é essa desenvoltura que faz com que a família cresça e desenvolva. Entendi. A parte da liberdade, ela gerou então uma diminuição na autoridade familiar. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra, né? Então a partir de uma excessa liberdade. Quando a liberdade ela vai em excesso, ela se torna libertinagem. Isso é muito bom, muito interessante a gente falar sobre isso. Então eu creio que a gente precisa, na nossa geração, pensar em reaver os princípios que foram se perdendo, né, com o passar do tempo. A gente está vivendo uma geração que infelizmente tem perdido alguns desses princípios, e esses princípios são o que norteiam, o que baseiam a nossa sociedade. E se as famílias começarem a se perder, então é só questão de tempo para a sociedade toda ruir, porque as famílias, elas são a base da sociedade. E qual é a base da família? A palavra e os princípios de Deus. Se a gente começar a perder isso, é um abismo chamando o outro. São vários estágios que vão acontecendo um atrás do outro. A gente perde os princípios, a gente perde a autoridade, perde o respeito. Aí as pessoas deixam de ter a palavra de Deus, os princípios de Deus como base para a família. Daqui uns dias a família vai acabar ruindo, e aí a sociedade toda sofre do modo geral. Porque aí meia dúzia da sociedade que tem tentado manter a sua família fiel acaba sendo afetado por uma outra parte que infelizmente não tem se preocupado com nada relacionado a isso, né? Estamos caminhando já para o final do nosso podcast, mas eu creio que a gente tem muito para aprender em relação a isso ainda, né? Nos próximos podcasts nós vamos falar mais diretamente a respeito do papel do marido, do papel da esposa. Vamos falar a respeito de criação dos filhos. Vamos tratar vários assuntos ainda relacionados à família. Então nós vamos ficar um bom tempo falando com relação à família. Mas hoje a nossa mensagem para vocês é que a gente precisa reestabelecer os princípios de Deus na nossa família, né? E eu quero, antes de encerrar e já dar a oportunidade para os pastores dar sua palavra final aí, despedir do povo, e se quiserem deixar uma palavra final para todos que estão nos ouvindo, fiquem à vontade. Eu quero deixar uma palavra aqui que está lá em Deuteronômio 6:7, que eu acredito que resume bem e fecha, né, com chave de ouro esse objetivo, esse propósito que nós temos com esse podcast. O livro de Deuteronômio 6:7, ele diz assim: Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conservarás sobre a escritura quando estiveres sentado em tua mesa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Aqui está falando da lei do Senhor, está falando dos princípios, dos valores que nós frisamos aqui. E por que eu li esse texto? Nós vivemos um tempo que os problemas que acontecem no mundo de violência doméstica, de ganância, de egoísmo, de falta de autoridade, tudo isso que nós relatamos aqui, eles não são uma exclusividade do mundo. E hoje está acontecendo na mesma proporção divórcio, como foi citado, dentro da igreja. E está acontecendo por quê?
porque as pessoas se afastaram de Deus. A maioria das pessoas, o único contato que elas têm com a palavra de Deus é no culto, né? E muitas vezes elas nem prestam atenção, né? Muitas vezes elas estão conversando, ou às vezes estão no celular. Malemar nos cultos. Né? Malemar nos cultos quando estão, né? E como você vai realmente ter sua vida transformada, mudada, como você vai ter princípios e valores se você não presta atenção na mensagem, se você não abre a palavra em casa, se você não mantém uma vida de santidade, de busca de Deus ao longo da semana. Então a minha palavra para os nossos ouvintes é que a receita do sucesso não mudou. Nós temos que ter compromisso com Deus. Nós temos que tomar a decisão de levar Deus a sério. Deus tem que fazer parte da nossa vida 24 horas por dia, todo momento. A nossa família tem que ser construída sobre o alicerce, o fundamento que é Jesus Cristo, é a sua palavra. Se nós fizermos isso, se a gente buscar realmente em Deus, e se a gente buscar os recursos dentro da palavra de Deus, os cursos, né, como fonte inspirado e construído à luz da palavra de Deus, e a gente aplicar na nossa vida, nós vamos ser bons pais, bons maridos, famílias de sucesso, né, independente dos problemas que a gente enfrentar. Então, o meu sincero desejo para os nossos ouvintes, né, é que cada um assuma esse compromisso, aplique a palavra de Deus e realmente possa realmente ser feliz com assim como a Bíblia nos ensina que nós podemos, né? A Bíblia ela nos garante isso. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Lucas, pastor Marcos, evangelista Anderson. Foi um prazer estar com vocês aqui. Amém. Resumindo, no resumo de tudo, é o que o pastor Flávio disse. Amém. A instrução é a melhor coisa que tem para alimentar a sua família a caminhar bem. E se precisar de ajuda, procure pessoas que possam ajudar, maduras, pessoas na igreja, o Ministério de Família, o seu pastor, onde você estiver, o Ministério de Família, que é o DF, a Universidade da Família. Você pode procurar livros, acompanhar pessoas que estão edificando a família no meio cristão, e também pessoas que também estão falando também, que às vezes não são cristãs, mas é importante você estar procurando essa base também sempre bíblica para a sua vida. Então eu agradeço por estar aqui, é sempre bom estar falando, conversando nesse podcast. Muito obrigado, pastor Lucas, pastor Flávio, pela companhia, evangelista Anderson. Deus abençoe você, a sua casa, e segue firme, não desista. Se precisar arrepender, arrependa, e levante-se e cuide da sua família em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pastor Marcos, pastor Flávio. Nós sempre dizemos que a instrução ela é a melhor ferramenta para o aprendizado, para uma vida prática, né? Então, se você precisa de ajuda, realmente faça como o pastor Marcos disse agora. Procure ajuda, procure cursos, procure livros, fale com alguém, procure pessoas que talvez já passaram por dificuldades e venceram. Use o exemplo de algumas pessoas que você pode aprender com o exemplo de vida delas, mas não deixe de procurar uma maneira de viver melhor em família. Não deixe de ter uma vida melhor em família. Não se acomode com a situação ruim, com o problema que você tem passado. Entenda que momentos difíceis, eles vêm e vão. Pode ser que você esteja passando por uma situação hoje, ela vai acabar e daqui a um tempo surge uma outra situação. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha o melhor para você e para a sua família. Isso não quer dizer que você não possa experimentar dos benefícios de uma vida com Deus, principalmente na sua casa, principalmente na sua família. Então, você pode fazer várias coisas, mas o que você não pode fazer é deixar de buscar algo melhor sempre para a sua família, para a sua casa. Estamos à sua disposição, estamos aqui para te ajudar, para te servir, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, pois você tem hoje a oportunidade de tomar uma decisão, de continuar da maneira que as coisas estão, ou buscar sempre melhorar em Deus, buscar sempre os princípios de Deus para que você melhore a sua vida, o seu convívio familiar. Amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado aos pastores, obrigado a você que tem nos acompanhado, e semana que vem nós voltamos com mais um tema relacionado à família. Esteja ligado, esteja conosco, continue nos enviando as mensagens, curtindo, compartilhando esse podcast, para que alcancemos a maior quantidade de pessoas possível, para que a palavra de Deus seja pregada a todos aqueles que necessitam. Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.